Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. Essa é a nossa aula número 7 e hoje eu vou mostrar para vocês como ligar um display de 7 segmentos ao Arduino. Então, para começar, eu vou pegar aqui o nosso Arduino e a nossa protoboard. Eu vou fazer a ligação, só que hoje, ao invés de utilizarmos o 5 volts, hoje nós vamos utilizar o 3.3, certo? Então, 3.3, aqui eu vou ligar o nosso GND. Esse aqui eu vou mudar para o vermelho. E agora eu vou pegar o display de 7 segmentos. O display de 7 segmentos, pessoal, ele é esse componente aqui, tá? Esse componente, ele é bem comum de aparecer assim, ó, uma associação de vários displays desse, que servem para formar relógios, por exemplo. Mas esse display ele pode ser utilizado para várias finalidades, vai depender muito do projeto que vocês estão fazendo, certo? Como é que funciona esse display de 7 segmentos? Vou dar um zoom aqui nele. Opa. Esse display de 7 segmentos, pessoal, ele basicamente é um conjunto de vários LEDs que, dependendo de como eu ligue esses LEDs, eu posso apresentar números de 0 até 9 e letras de A até F, certo? Isso aí vai depender do que vocês estiverem fazendo e pode acabar sendo útil mostrar letras também, certo? Então, aqui em cima eu tenho 5 terminais e embaixo 5 terminais também. Então, eu tenho o terminal G, F, comum, A, B, DP, C, comum, D e E. Cada um desses terminais tem uma função. Esses que são letras servem para ligar os segmentos. Então, cada segmento desse representa uma letra. Então, esse é o segmento A, segmento B, C, D, E, F e G, certo? Esse pontinho aqui, ele é acionado pelo DP, tá? E aí eu tenho dois comuns, que aí vai depender se esse display ele é um display catodo comum ou anodo comum. Então, no nosso caso aqui, a gente vai usar o catodo comum, tá? Como que eu faço a ligação desse display com o Arduino? Então, primeiro, eu vou conectar aqui o comum de baixo no negativo da protoboard. Vou colocar ele aqui preto. Vou pegar um resistor aqui e vou acionar o segmento A, tá? Então, eu vou posicionar ele aqui em cima. Deixa eu dar um zoom out aqui. E vou ligar esse resistor aqui no 2 do Arduino. O ideal é ter uma protoboard um pouquinho maior para trabalhar com esse display, tá, pessoal? Porque acaba que falta um pouco de espaço para posicionar resistores e o display, tá? Mas não tem problema. Então eu vou deixar aqui rosa, por exemplo, e vamos para o código. No código, eu vou reaproveitar esse código aqui para mostrar só esse segmento A acendendo. Então, para isso, eu vou criar um define aqui, chamado A. Vou dizer que ele está ligado na porta 2. E vou mudar essa parte aqui do código. Vou dizer que o pino A é um pino de saída. E aqui eu vou pedir para alternar esse estado entre high e low, para ligar e desligar. Então, quando eu der o play aqui, ó, percebam que meu segmento A vai ficar piscando, certo? Então, como é que eu faria para mostrar um número? Então, por exemplo, eu vou mostrar o número 1. Para acender o número 1, eu posso fazer ele tanto do lado de cá quanto do lado de cá. Mas, por padrão, a gente faz do lado de cá. Tá? Então, eu preciso acender o segmento B e o segmento C. Então, eu vou olhar aqui
qual que é o segmento B. Então, o segmento B é esse segmento aqui do lado. Vou puxar o resistor para cá, tá? Estou usando aqui no caso o resistor de 1K, então eu vou pegar outro resistor de 1K para acender o meu terminal C. Então eu vou posicionar ele bem aqui. Ó, aqui vai dar um probleminha porque o meu terminal está um pouquinho acima. Então eu vou colocar para cá. Às vezes acontece disso aqui bugar, tá? A ligação não ficar corretinha, pessoal, mas caso não fique correta, é problema no Tinkercad, tá? Então eu vou colocar aqui o meu terminal C e vou levar um fio lá para minha porta 3, por exemplo. Então, no código, aí vai ficar a critério do programador, né? Dá para fazer códigos mais rebuscados, dá para fazer códigos menos rebuscados, vai depender de quão aprofundado vocês forem aí na arte da programação, tá? Então, de forma bem simples aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou só copiar isso aqui, tá? Eu vou dizer que meu pino B é um pino de saída também. Opa, aqui eu estou usando o B e o C, na verdade. Aqui eu vou copiar esse comando aqui também. Então, B e C. Aqui B. Vou copiar esse aqui também. E vou dar o play. Então, ó, percebam que agora o número 1 está piscando aí no display de 7 segmentos. Como eu disse, tem como eu fazer códigos mais rebuscados, sem que eu precise fazer vários comandos de digital write, tá? Um deles é fazer uma matriz e com essa matriz eu fazer uma chamada manipulação de registros, que é algo bem mais avançado do que nós vamos abordar aqui, tá? Mas deixa o código mais limpo, mais bonito. Mas, basicamente, o que vocês precisam entender é que para eu acender vários números aqui, eu preciso manipular os pinos de entrada aqui do meu, do meu display de 7 segmentos. Né? No caso aqui, os pinos são de saída, tá, pessoal? Mas aqui são de entrada, né? Porque eles vão estar recebendo a energia que vai estar saindo daqui, tá? Então, basicamente, para eu utilizar esse display de 7 segmentos, eu tenho que saber manipular muito bem essas portas aqui do meu Arduino, as portas que eu vou ligar esses pinos aqui do meu display de 7 segmentos, certo? Então, essa aula ela foi mais teórica do que prática, né? A gente não abordou muito a programação, nem muitos circuitos, porque esse display de 7 segmentos ele vai depender muito da usabilidade que vocês estão fazendo. Então, eu posso utilizar para fazer um contador de velocidade, por exemplo. Posso utilizar para mostrar em que etapa do meu programa eu estou, por exemplo, tá? Então, vai depender muito do que vocês estiverem fazendo. E aí, vocês vão ter que adaptar tanto o circuito quanto o código de vocês para o que vocês estiverem fazendo. Beleza? Então, qualquer dúvida, vocês já têm o meu e-mail, vocês podem entrar em contato sem problema nenhum. Respondo assim que possível, sintam-se à vontade. Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.